O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 14, os versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É o fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." E após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas que acompanham todos os dias o Evangelho do dia, uma multidão acompanha Jesus. Mas eu quero chamar a atenção 2 fatos do Evangelho de hoje. O primeiro, Jesus atende, conversa, ensina, mas também retira-se para um lugar, veja, para o monte, para orar a sós. E diz o seguinte: e ali continuava sozinho. Então veja a oração, o silêncio, o preencher-se de Deus. Jesus é Deus, mas toda a sua ação, todo o seu trabalho não é individualista. Eu que faço, eu que sei, mas sempre em comunhão com o Pai e com o Espírito, Santíssima Trindade. Por isso, então, a oração, Jesus que está inserido profundamente na vida do povo, no cotidiano e profundamente com o Pai e o Espírito, a Trindade. Então veja por isso que constantemente nós somos convocados pelo Evangelho a estar sozinhos. Não é solidão, não é algo que nos deixa vazios, mas que nos preenche. Os shows, as orações que tem muito barulho, muita falação, nós preenchemos só naquele momento, mas logo se esvazia. Mas o silêncio, esta é a prática, é isto que herdamos há séculos de Jesus, também dos judeus. Por que nós entramos no modismo do barulho, de fazer tantas confusões, se a oração que de fato preenche? Por isso eu chamo a atenção o seguinte: hoje há muitas pessoas que rezam, o número é grande, mas percebe que a violência, o vazio, a falta de amor, inclusive entre nós,
quando nós detestamos o outro, quando nós magoamos, falta da espiritualidade, da mística, da oração, do encontro com o Senhor. Segundo, nosso Senhor Jesus Cristo, ventos contrários batem na barca. A igreja, toda vez que ouvirmos o Evangelho, a falar da barca, a igreja. E veja, como representante desta igreja, que o Senhor deixa Pedro. Por isso, então, ventos contrários internamente. Quando esses ventos são contrários, quando se dá, veja, Jesus vem e diz, não tenha medo, coragem, eu estou convosco. Não podemos ter medo dos ventos contrários, dos que querem destruir a barca de Pedro, mas é preciso manter sempre firme. E veja aqui, o Pedro manifesta a sua fragilidade, porque não é Jesus, não é Deus. E então, por isso, também ele quis caminhar, começou a afundar. Salva-me! Então, por isso, nós, enquanto igreja, devemos sempre recorrer ao Senhor, mas saiba que no silêncio e na escuta. Por isso, então, diante de tudo isto, reconhecem Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Por isso, a você, coragem, ânimo, não tenhas medo, mas saiba ter oração do silêncio para escutar Deus. Muita paz para você.